Cães hoje larga na quarta colocação, larga em quarto lugar nesta quarta etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Nós tivemos o Cacá Bueno vencendo em São Paulo, conseguindo 6 pontos no Uruguai e chegando na terceira colocação em Córdoba, na Argentina, é o vice-líder do campeonato, numa ultrapassagem que deu muito o que falar em cima do Ingo Hoffmann, que rodou na última curva antes da grande reta de chegada em Córdoba, na Argentina. O Cacá ficou com a terceira colocação e o Ingo ficou para a quinta colocação. Observar da ESPN que a pista fora do traçado está muito suja. Você vê ali o safety car, que ele veio um pouquinho fora do trilho, como levantou poeira. Isto nas primeiras voltas tem que tomar muito cuidado com a ultrapassagem. Se você olha a pista, que realmente ela mostra que a pedra saindo, o consumo de pneu é alto nessa pista, umas emendas fortes ali, olha, muito bump, olha só que emenda feia. Isso que acontece, você tem desgaste de pneus e ainda a hora que o carro pula, você perde um pouco de estabilidade, não só pelo trabalho de suspensão, mas também porque modifica muito o ângulo do carro e aquela coisa de aerodinâmica. O carro vem acertado para andar no piso liso e de repente você muda o comportamento, muda toda a pressão do carro. E esses carros, mesmo sendo carro de turismo, tem um trabalho de aerodinâmica muito forte. Essa é uma das evoluções do carro 97 para 98, principalmente nos casos da BMW. Aquela diferença do carro do Ingo e do Nono se deve também a um acerto, uma diferençazinha de aerodinâmica. Aí você tem a confirmação do grid largada. A gente tem a prova em arremetida. Pintou o sinal vermelho, vai pintar a largada. A largada com a prova em movimento. Aí vem os carros todos alinhados. Vai pintar o verde. Aí pinta o verde. Começa a quarta etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Mantidas as primeiras posições, nós temos o Cacá Bueno mantendo à frente. O Nono Figueiredo mantém a segunda colocação. Depois em terceiro, o Ingo Hoffmann. Em quarto, o Emiliano Spataro. Mantém-se essas posições. Depois vem o Coach Lopes e o Oscar Larrauri. São os alfas vermelhinhos que vem ali atrás. Nós não tivemos alterações nas 6 primeiras colocações. E o Beto Jorge, que melhorou o seu tempo da sexta para o sábado, largou em 11º lugar, fica ali no pelotão intermediário. São os 4 brasileiros na quarta etapa do Campeonato Sul-Americano. Como é uma pista pouco utilizada, esta pista de Rosário, você vê como sobra de sujeira, como é uma pista suja. E já temos a primeira atravessada. O Mondeu não dá para localizar quem é. Vamos ver se a câmera foca melhor. Mas enroscou com um Chrysler que já vem com spoiler batendo, levantando fumaça, ou seja, spoiler apoiando no pneu dianteiro esquerdo. Ou é o Rissati ou é o Martin Pugliese. Vamos ver a desgarrada. Aí a tentativa do Nono Figueiredo em cima do Cacá Bueno. Aí o carro de número 17 do Daniel Belli. Nem o Pugliese nem o Rissati. O Daniel Belli, o argentino, que encerra a sua participação antes de completar a primeira volta em Rosário, na Argentina. Aí o momento que ele atravessou e quase sobrou a traseira para quem vinha grudadinho, coladinho atrás dele, que era o Sérgio Rivera. Aí o Larrauri começando a sua perseguição. Já deixou o Coach Lopes na sua ultrapassagem. Oscar Larrauri subiu para a quinta colocação, ficou o Coach Lopes e ele já vem para cima do Emiliano Spataro. Você vê aí o Cacá Bueno mantendo a dianteira, o Ingo Hoffmann na terceira colocação, o Nono é o segundo, Spataro, Larrauri e o Coach Lopes. São 6 primeiros colocados. Primeira volta, o Nono ainda ofereceu um pouco de resistência, chegou muito no Cacá, mas agora o Cacá está conseguindo abrir um pouquinho. De novo, olha, o Nono vem mandando ver, está andando muito forte nesse início de prova. Você vê que ele vem dando na zebra. E com isso, o Ingo está esperando, tá? Analisando a situação. E as duas alfas quietinhas ali. Você vê as duas alfas em quarto e quinto, esperando acontecer alguma coisa. Nós temos as 6 primeiras colocações. Cacá Bueno, Nono Figueiredo é o segundo, Ingo Hoffmann é o terceiro, Emiliano Spataro é o quarto colocado. Oscar Larrauri saltou da 6ª colocação para a 5ª colocação com seu Alfa. Coach Lopes foi para a 6ª colocação, 6 primeiros colocados. Temos um Peugeot, 2 BMs, mais um Peugeot e 2 Alfas. Aí os 6 primeiros colocados. Ali Larrauri em cima do Coach Lopes e o Cacá Bueno fazendo essa diferença. Crossério é o 7º. E aqui que a gente já tinha essa previsão.
O próprio Nono Figueiredo conseguiu melhorar e conseguiu largar na primeira fila em segundo, roubando a segunda colocação do Ingo Ockmann. Teve alguma dificuldade até para acertar, pelo fato da tração traseira, de sobrar um pouquinho, pelo fato do peso também dos carros, de sobrar um pouquinho nas curvas em alta. E você pode notar agora, da ESPN, é o Ingo, com toda a experiência dele, está fazendo, deixando Nono atacar o Kaká. Ou seja, o Nono Figueiredo vem, olha, toda hora forçando, e o Ingo está ali esperando uma oportunidade. O que acontece? O carro do Ingo é o mais pesado no momento da prova. O Ingo tem que esperar a coisa estabilizar, consumo de combustível, e para ele é interessante que Nono venha e brigue um pouco com o Kaká. Os dois desgastam o carro. Aí você vê o carro da esquerda é o carro do Nono, o carro da direita o carro do Ingo. Aí o Ingo fazendo a melhor volta, 1:7:874, ele que no ano passado conseguiu a melhor volta, pole position, e venceu o GP de Rosário. Por que ele consegue fazer a melhor volta? Ele não estava envolvido na briga, acabou deixando para os dois. O que aconteceu? Que agora ele veio rápido, chegou em Nono, Nono tem que começar a se preocupar com o Ingo. Isso vai facilitar a vida do Kaká. Aí vem Kaká Bueno, é o líder em Rosário, na Argentina. O segundo colocado é o brasileiro Nono Figueiredo. Temos um outro brasileiro, terceira colocação, Ingo Ockmann. Os três brasileiros na frente em Rosário, na Argentina. Temos mais um brasileiro no pelotão intermediário, o Beto Jorge, fazendo a sua estreia oficialmente nesse GP de Rosário, no Campeonato Sul-Americano de Superturismo. O quarto colocado é o líder do campeonato, está aí, é o Peugeot do Emiliano Spataro. Depois passa o Coty Lopes, passa o Oscar Larrauri, e vem o Fernando Grosselli um pouco mais atrás, também com o BM. Você tem o carro do Nono, a impressão que está um pouquinho mais duro do que o carro do Ingo, e ele com uma guiada muito agressiva. O Ingo vem mais redondo, isso vai modificar a posição do carro, a situação do carro do meio para o final da prova. Ali o carro do Finesc, sofrendo a pressão do Beto Jorge. Aí você tem um pelotão traseiro. Exatamente, essa tomada de curva já começa a se fazer ali a trilha. E aí a posição de frente. O brasileiro Kaká Bueno vai trazendo com tranquilidade a liderança, pelo menos por enquanto. E quem está sofrendo um pouquinho mais é aquilo que disse o Beto Manzini, exatamente o Nono Figueiredo. O Ingo Ockmann é o terceiro, Spataro o quarto, o Coty Lopes o quinto, Oscar Larrauri o sexto. Mantidas as 6 primeiras colocações. Aí você vê a passagem do carro do Finesc, que está lá na 10ª colocação. Com 5 voltas completadas. E olha a perseguição do Finesc em cima do Guerra. Vem lutando pela 9ª colocação. Buscando a 8ª colocação, você tem aí a confirmação, foi exatamente com a saída desse pelotão intermediário, naquela travada de primeira. Finesc é o 9º colocado, o Guerra é o 8º colocado. Aguardar a confirmação dessas primeiras colocações. Nós tínhamos o Diego Menezes largando em 8º, para ver se ele está embutido ainda nesse primeiro pelotão ou não. Esse daí é o líder em Rosário. É a 4ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Kaká Bueno, vice-campeão da temporada passada. Aí passa o Coty Lopes na 4ª colocação, Oscar Larrauri vem um pouquinho mais atrás. Aí você está vendo o momento em que o Finesc embutiu no Guerra. Aí o Finesc praticamente embutido no Guerra. E continua a perseguição do Finesc ao Guerra. É o Finesc lutando para ocupar esse espaço que está aberto ali à frente do Peugeot do Guerra. É o Guerra que até o ano passado andava de Vectra, com apoio oficial da GM na Argentina. Mudou, agora está de Peugeot. A equipe é dele, uma equipe particular Peugeot. Não consegue o mesmo acerto das equipes da equipe oficial, onde anda Spataro e Kaká. Aí sofrendo uma pressão muito grande. Você vê a passagem do Oscar Larrauri. Vem atrás dele o Fernando Grosselli, que é o 7º colocado.
Você vê como sobra, como é uma pista realmente suja. E com que dificuldade vem os pilotos que pegam essa sujeira um pouquinho mais atrás. Aí a passagem do Oscar Larrauri. Conseguiu respirar um pouquinho, vem atrás dele o Fernando Crosseri. Daí a passagem do Coty Lopes, que é o quinto colocado. Ficando um pouquinho mais atrás o Oscar Larrauri, na sexta colocação. Está vendo o momento de sobra ali do carro do Saraleg. Um dos estreantes, não perdeu o traçado. E o Saraleg nos primeiros treinos estava com uma dificuldade de se adaptar ao câmbio sequencial. O câmbio sequencial é uma coisa muito prática, custoso de guiar, rápido. Só que o piloto tem que trabalhar a cabeça dele, os movimentos, para que não se usa mais embreagem e acreditar que a marcha vai entrar. Ou seja, você põe um pouco a mão na alavanca e vai colocando marcha por marcha, tanto na hora de reduzir quanto na hora de ganhar velocidade. Demora um pouquinho, ele apanhou um pouco. E é claro, uma Alfa 155 já não é um carro tão equilibrado quanto a 156. Está aí tentando fazer o seu trabalho. Aí os 6 primeiros colocados com as posições inalteradas. Você tem o Crosseri em sétimo, o Guerra em oitavo, o Fineschi em nono. E tá ali o Menendez na 10ª colocação, ele que largou em oitavo, despencou para a 10ª colocação. Kaká, nono, Ingo, Spataro, Coty Larrauri, Crosseri, Guerra e Fineschi. São os 8 primeiros colocados, os 9 primeiros colocados. O Menendez acabou largando em oitavo, despencou para a 10ª colocação. E a briga ali na frente continua do Ingo para cima do Nono. E a pressão que sofre aí o Oscar Larrauri. O Crosseri está mais para o Crosseri em relação ao Larrauri do que o Larrauri em relação ao Coty Lopes. O Larrauri tem que tomar cuidado porque o Crosseri, esse ano nós não vimos uma das erradas feias dele, mas ele costuma dar umas erradas de freada, umas espanadas numa hora que não é para dar, e pode acabar ali prejudicando muito a prova do Larrauri. Aí você vê a perseguição do Fernando Crosseri em cima de Oscar Larrauri. É a briga pela 6ª colocação. O Larrauri mantém a 6ª colocação. Vamos ver agora. Coloca por dentro. Aí o traçado favorece totalmente ao Oscar Larrauri. Isso faz parte do jogo de pressão. Ele queria tomar a porta de entrada para forçar o Oscar Larrauri. É a briga pela 6ª colocação. O Larrauri é o 6º, Fernando Crosseri é o 7º colocado. Lá na frente está tudo tranquilo. Vamos para a grande reta. Na chegada da grande reta, segunda curva é o principal ponto de ultrapassagem nesse circuito que não favorece muito. Aí você tem a diferença de 0,5 do Kaká para o Nono Figueiredo, primeiro e segundo colocados. Esse daí é o líder em Rosário, na Argentina. E agora está mais para o Nono em relação ao Kaká do que o Ingo em relação ao Nono. Vamos ver, exatamente na segunda curva, ao final da grande reta, é que nós temos o principal ponto de ultrapassagem. Aí a passagem do Emiliano Spataro é o 4º colocado, o Coty Lopes é o 5º, Oscar Larrauri é o 6º colocado. A pressão é do Fernando Crosseri em cima do Oscar Larrauri. É o carro do líder do campeonato, Emiliano Spataro, 48 pontos conquistados. Aí está o Oscar Larrauri, bicampeão da categoria, campeão de 97, campeão de 98. Vem caminhando na 6ª colocação até agora. Aí você vê a passagem do líder. Kaká Bueno passa o Nono Figueiredo, passa o Ingo Hoffmann. Esses são os 3 primeiros colocados. Você vê como o Hoffmann está tranquilo, porque o Emiliano Spataro, o líder do campeonato, está ali atrás. Depois passa o Coty Lopes e a pressão continua do Fernando Crosseri em cima do Oscar Larrauri. É a briga pela 6ª colocação. Aí a passagem do líder. Vem o Kaká Bueno. Vem embutido atrás do Nono Figueiredo. Vem o Ingo Hoffmann. Passa o Emiliano Spataro. Aí dá uma saída para respirar um pouquinho o Nono Figueiredo. E já vem jogando em cima do Kaká Bueno. Aí passam os 3 primeiros colocados. Depois aparece o Emiliano Spataro. Vem o Coty Lopes. E o Nono Figueiredo está entre a cruz e a caldeirinha ali, Manzinha. Tá, e o que mostra é que o carro do Kaká está muito bem acertado.
você vê que ele usa um pouquinho a zebra, enquanto Nono vem usando a zebra inteira e Ingo também vem usando a zebra quase um pouquinho até de terra. Para quê? Para ganhar velocidade. Isso mostra o acerto do carro de Kaká, que está com um carro muito equilibrado, dificultando a situação das duas BMWs, que estão numa briga até particular. Você vê que muitas vezes o Nono chega, encosta no Kaká, mas não tem carro para passar. Com isso, o Ingo dá uma refrescadinha, volta a atacar. Para nós está muito bom, né? O brasileiro primeiro, segundo e terceiro, ótimo. Aí você tem os 6 primeiros colocados, as posições inalteradas. Essa foi a situação do grid largada. O Kaká largou na pole position, completando 12 voltas. O Nono Figueiredo largou na segunda colocação, mantém a segunda colocação. O mesmo acontece com o Ingo Hoffmann, o terceiro, Spataro o quarto, o Couto Lopes o quinto, Oscar Larrauri o sexto. Os 6 primeiros colocados. Foi assim que nós tivemos a definição para esses 6 primeiros no grid largada em Rosário. Aí passa o carro do Couto Lopes, vem Oscar Larrauri e continua sofrendo a pressão do Fernando Grosselli. Sai para respirar um pouquinho e sai para tentar botar pressão. E aí o Beto Jorge saiu do traçado. Com essa chuva que nós tivemos, com o tempo úmido, nem consegue voltar para o traçado. Ali ficou encalhado, só se os fiscais ajudarem. Enquanto isso, a briga está muito feia ali entre lá, olha lá, entortou a roda. Inteira esquerda, bateu em um canto de zebra. Final de prova para ele. Uma pena. É uma equipe que veio do trabalho na Fórmula 3 seríssimo, ganhando corrida esse ano, está aí brigando pelo campeonato. Mais uma ou duas provas, enfia um motor speed novo. Esse carro está aí na frente também, complicando a situação dos outros. Vamos ver o que aconteceu com ele. Tem outro carro parado aí, não se sabe se foi também envolvido com o Beto Jorge ou não. Estamos sem o replay para até definir isso aí, o que aconteceu. Bom, Oscar Fineschi também. Final de prova para o Oscar Fineschi com seu Stratos. Aí inalteradas as 4 primeiras colocações. Kaká, Nono, Ingo e o Emiliano Spataro. Na verdade são também os 4 primeiros colocados no campeonato. Spataro é o líder. O Kaká Bueno é o vice-líder. O Nono Figueiredo é o terceiro colocado. O Ingo Hoffmann é o 4º colocado. Aí a passagem do carro do Emiliano Spataro. Está ali o Oscar Fineschi se despedindo de mais uma prova, de mais essa etapa. Gozado, um safety car ali com luz acesa. Será que vai entrar safety car na pista? Olha como vem embutido no Oscar Larrauri, brigando pela 6ª colocação, o Fernando Grosselli. Vamos ver agora. Tenta fechar a porta de entrada na experiência e consegue Oscar Larrauri. Ali é uma briga boa, porque o Fernando Grosselli é nojento. O que dá de trabalho, o que ele aperta, o que ele perturba o adversário é uma coisa extraordinária. Estão tentando ver o que é que aconteceu com o carro do Fineschi ali. E aí o Rivera. Final de prova também para o Rivera. Sérgio Rivera, com seu Chevrolet Vectra. É mais um carro que vai abandonando o circuito de Rosário, na Argentina, na 4ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Bom, já começa a pegar tráfego o Kaká Bueno. Olha como vem coladinho, coladinho no Kaká Bueno, no Nono Figueiredo. E não está abrindo para ele ultrapassar não, o retardatário. E como vem também embutido no Nono Figueiredo, o Ingo Hoffmann. É um momento de definição. Agora abriu para o Kaká Bueno ultrapassar. Fechou a porta de entrada. Até que enfim saiu da frente do trenzinho o retardatário. Demorou muito. E olha aí. Ele estava comentando, entrando o safety car na pista, a TV não mostrou nada, o carro em posição de perigo, a imagem fechada, não dá para localizar se tinha algum carro parado no meio do circuito ou não. Aí você tem as 4 primeiras posições inalteradas. Nisso ficou um pouquinho mais lá para trás o Couto Lopes, que você vê chegando aí, vai ter tráfego pela frente. Daqui a pouquinho os 4 primeiros colocados. Kaká Bueno, Nono Figueiredo. Vamos ver agora. Coloca por dentro. Fecha a porta de entrada. Kaká Bueno assume a liderança em Rosário, na Argentina. Nono Figueiredo tenta dar a volta no X. Kaká Bueno, mas perde a primeira colocação. Perde a liderança. Cai para a segunda colocação Kaká Bueno. E houve um toquezinho ali, hein? Houve um toquezinho, mas a prova já estava em bandeira amarela, hein? O que podem ter avisado pelo rádio que estava entrando safety car na pista. Não estou entendendo o safety car com bandeira verde na pista.
Kaká pode ter recebido... O que acontece? Olha, o sistema de rádio do Kaká pode ter avisado, safety car na pista. Ele deu uma distraída, não enfiou, mas não está valendo isso aí. Por regulamento não pode ultrapassar em bandeira amarela, tem que ser reposicionado tudo. Tá? E o safety car está aqui explicado, entrou em função do carro do Beto Jorge, que estava numa área de escape perigosa. Bom, vem agora então o Kaká Bueno, olha lá, o Kaká Bueno gesticulando exatamente para o Nono Figueiredo, deve ser isso o Nono Figueiredo. Nono Figueiredo deu a parte de entrada, ele foi ali gesticular com o Nono Figueiredo, que estava com safety car. O Nono ultrapassou o Kaká Bueno com a bandeira amarela e agora ele vai deixar, claro, o Kaká Bueno retomar a sua posição. É o que acontece, olha lá. O Kaká está ali gesticulando, mostrando, falando, até tentando sinalizar para o observador da federação que está dentro do safety car. Ele recebeu o aviso, o Nono olha aí, o chefe de equipe dele, do Kaká, já deve ter ido falar com o diretor de prova. E isso aí ele está avisando, olha, você passou na hora errada, retoma o lugar. Bom, é o que aconteceu. O Kaká Bueno retoma a liderança, volta ao seu lugar. Quando pintou a bandeira amarela, a gente já tinha essa previsão para esta pista de Rosário, uma pista muito ruim, asfalto muito ondulado, pista com pouca utilização, muito suja a pista estreita, com poucos pontos de ultrapassagem, já tinha essa previsão. Tá aí o Pugliese, foi aquele retardatário que criou aquela dificuldade para a passagem dos 4 primeiros. E aí o carro do Rivera está ali também para ser retirado, do Sérgio Rivera. Aí você vê assinante da ESPN Brasil, a retomada de posição, o Nono Figueiredo, é claro, deve ter sido avisado também, o safety car deve ter passado também a orientação, ele voltou para a posição dele, a posição de origem. Você vê a passagem do Kaká em primeiro, Nono Figueiredo em segundo, Ingo Hoffmann em terceiro lugar. E quando limpar a pista de vez, para a volta à normalidade da prova, vamos ver o que é que pode sobrar aí, nessa rivalidade particular que acabou de surgir nesse momento aí. Que esbravejou o Kaká, e com razão. Ele chiou, ele estava na situação de se ele não chia, de repente pode acontecer do carro ficar na frente e dar uma disputa. É melhor chiar quando está neutralizado, que é o caso do safety car, do que esperar retomar a prova. Ele fez certinho. É claro que ele assustou, ele não esperava que o Nono fosse mergulhar daquele jeito que mergulhou, com bandeira amarela estendida na frente. Aí sobrou até um toquezinho no momento da ultrapassagem. Se assustou o Kaká Bueno. Tentou fechar a porta de entrada. Independente de ter rádio, a comunicação do box com o piloto, no caso, todas essas equipes têm. Tem que ter, um nível desse campeonato, você tem que ter comunicação de rádio, piloto box, box piloto. O piloto tem que ver se tem bandeira amarela, sabe? 2 bandeiras amarelas estendidas. O que aconteceu é que o Nono vinha tão embutido que quando o Kaká deu uma aliviadinha, ele pensou que fosse uma aliviada, uma errada e mergulhou. Aí a retirada do carro do brasileiro Beto Jorge, o 4º brasileiro na categoria, final de prova para ele. Exatamente para ser retirado o carro do Beto Jorge dali. É que nós temos o safety car na pista. É o carro do Saraleg, Juan Saraleg. Saraleg deu aquela atravessada no começo da prova. E voltou, é claro, para completar a sua participação, completar a prova em Rosário, na Argentina, para ver se chega ao final das 39 voltas, aos 45 minutos, na 4ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Até para pegar um pouquinho mais de mão no carro, ele estava apanhando um pouco do câmbio sequencial. Isso é bom para ele ir até o final da prova e se adaptar com o carro. Bom, da posição de largada nós não tivemos nenhuma alteração nas primeiras colocações. O Kaká largou na pole position, vai mantendo essa primeira colocação. Nono Figueiredo largou na primeira fila, em segundo lugar ao lado dele, vai mantendo a segunda colocação. O Ingo é o terceiro, Spataro é o quarto, Cote o quinto, Lahauri é o sexto colocado, Fineschi é o sétimo, o Guerra é o oitavo. Somente que largou entre eles o Diego Menendez, com o BM, largou em oitavo, despencou para a 10ª colocação. E aí você vê o carro do Fineschi que ainda está ali, ó. O carro do Oscar Fineschi. Vão ter aí o safety car por mais um tempo na pista. Se o diretor de prova entender que está
num lugar delicado, num ponto delicado, parado o carro do Oscar Fineschi. Já está totalmente retirado o carro do brasileiro Beto Jorge. E o público aguardando pacientemente a volta à normalidade em Rosário, na Argentina, nesta quarta etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Agora é interessante para o Kaká estar ali na frente, porque o Emiliano Spataro está aqui na quarta colocação. Com essa situação de momento, após essa etapa, ele assume a liderança do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Agora vamos ver na volta o que é que vai acontecer. Está aí exatamente a classificação do campeonato. Por esse momento, Kaká o líder 60, Spataro o segundo 58, Nono Figueiredo terceiro com 50, depois Hoffman 47, Couto Lopes 34, Oscar Larrauri 24. Se nós tivermos esta prova encerrada com essas primeiras posições, então Kaká assume a liderança. Agora vamos ver o que é que vai sobrar, né? Quem é que vai ser mais paciente nesta volta, ou se esse trabalho de equipe, Beto Mazzini, que você dizia, parecer, isso a gente pode confirmar, do Peugeot está mais acertado, está mais inteiro, principalmente que o carro do Nono Figueiredo BM. Uma outra coisa, essa neutralizada esfriou muito, baixou muito a temperatura de pneus. Isso para os carros de tração dianteira é muito importante. Por que o Pugliese agora está saindo do grid e ali? Só se ele não entendia. O que acontece? Spataro estava um pouquinho distante dos três primeiros. Ele vai encostar na relargada. Ele tem condição de ficar próximo e tentar alguma coisa em cima do Ingo ou até mesmo de Nono. Principalmente porque deu uma esfriada em pneus, aquele problema do carro tração dianteira, de um consumo maior de pneus, principalmente numa pista como essa, onde você tem um consumo alto de pneu, uma pista muito áspera. Bom, e mais um carro sendo retirado exatamente na frente do safety car. A gente tem a retirada de mais um, que para ele encerra esta terceira etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. E a passagem do carro do Nono Figueiredo, passou na frente o Kaká Bueno. E o Ingo Hoffman vai mantendo ali a terceira colocação. Emiliano Spataro é o quarto colocado, o Couto Lopes é o quinto, Oscar Larrauri é o sexto, Fernando Crosseri é o sétimo. E a gente tem pelo menos até esse momento da prova, com 13 voltas completadas, a gente tem aquela mesma predisposição das três etapas anteriores. Quem fez a pole position conseguiu levar a prova. O Kaká Bueno fez a pole em São Paulo, conseguiu vencer em São Paulo. O Nono Figueiredo fez a pole em El Pinar, no Uruguai, conseguiu vencer no Uruguai. E o Emiliano Spataro fez a pole em Córdoba, na Argentina, e conseguiu vencer na Argentina. Aí temos os lastros, ó. Kaká 60, Larrauri 30, Nono Figueiredo com 50 e o Crosseri com 10 quilos. E o Emiliano Spataro, que é exatamente o líder do campeonato, levando 80 quilos. O Emiliano Spataro pelo segundo lugar no Brasil, pelo terceiro lugar no Uruguai e pela vitória em Córdoba, na Argentina, o carro mais pesado pelos lastros, não pelo acúmulo do campeonato, mas pelos lastros das primeiras posições. E ele não coloca mais peso, vai com esse lastro até o final do campeonato, e os outros ainda têm o que ganhar de peso. Kaká agora nesta posição, acaba também para a próxima prova atingindo os 80 quilos, no mesmo nível que Spataro, e Ingo ainda tem o que colocar, e Nono também. Aí você viu a passagem do carro do Aníbal Zanerato, está ali no pelotão intermediário. Estamos aguardando a retirada de todos os carros. E aí esse trabalho é um trabalho muito importante para manter ali o aquecimento dos pneus, mas não vai chegar à temperatura que estava, é claro, na velocidade que estava, o que estavam os carros andando a média de 140 a 141 por hora. O Kaká conseguiu cravar um 6,20 na pole position. E é claro, em função desse retardar para a retirada dos carros, nós não deveremos ter completado as 39 voltas. Teremos então os 45 minutos para a realização desta terceira etapa, da quarta etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. A terceira etapa foi também na Argentina, em Córdoba. E aí, para quem viu aquela embutida do Kaká Bueno em Córdoba, na Argentina, assumindo a terceira colocação na última curva antes da grande reta, em cima de um BM que era exatamente do Ingo Hoffman. Aí de repente vê
o gesticular do Kaká ali pode passar a entender, puxa vida, mas então tá uma briga realmente forte entre Peugeot e BM? Não, ali a gesticulada do Kaká foi para mostrar para o Nono que ele errou. A prova já estava em bandeira amarela. Ele pode estar embutido na traseira do Kaká e não ter visto a bandeira amarela. Tanto é que o Nono retornou a posição dele. Sabia que estava numa posição errada, né? Esperava esse tempo, pelo menos só mais uma volta de safety car na pista. Já está tudo limpo, retomar essa prova. Porque acaba baixando muito a concentração dos pilotos e até a temperatura do pneu cai muito, né? Tá certo que para os trações dianteiras isso é importante. Tem mais pneu para brigar no final da prova. Mas precisa ter prova para ter essa briga. Muito bem, vamos aí aguardando ainda com a passagem do safety car à frente dos carros em Rosário, na Argentina, para ver se vamos terminar a prova assim, porque tem muito carro atravessado aí, ou se nós teremos a saída do safety car para ainda alguma briga por posições, principalmente entre Nono Figueiredo e o Ingo Hoffmann. Vai sair. Safety car apagou a luz, indica que vem para o boxe e vai relargar. Isso indica, né? Porque aquela hora ele saiu com uma bandeira verde, que não é o normal. Ele teria que ter saído com uma bandeira amarela. Olha aí o safety car fervendo. Bom, agora ele tem que sair mesmo, né? Lavando a pista de água ainda. Que legal, hein? Bom, saiu o safety car. Aí volta, mantém à frente o Kaká Bueno. Nono Figueiredo vem embutido atrás. O Ingo Hoffmann é o terceiro colocado. Ainda fazendo o trabalho de aquecimento ali atrás para manter os pneus à temperatura. Os carros do pelotão intermediário. Você vê a passagem dos carros que vinham ali embutidos, é claro. Está aí o Pugliese chegando o último, conseguindo o seu realinhamento. Ele que já estava como retardatário, criou uma certa dificuldade para os que vinham ali à frente. Vamos por tempo. Vamos agora sim pintando a bandeira verde, a relargada. Voltamos à prova em Rosário, na Argentina. Mantidas as primeiras colocações. Vamos ver agora se vai sobrar realmente essa rivalidade, se vai sobrar essa briga pelas primeiras colocações. Kaká Bueno, se ele vai conseguir voltar a abrir com o carro melhor trabalhado, melhor acertado que o Nono Figueiredo, que vem ali atrás. Isso sobrou um pouquinho de ira em relação àquela ultrapassagem com a bandeira amarela. Está ali o Ingo Hoffmann para cima do Nono Figueiredo, depois passa o Emiliano Spataro e chegou o Oscar Larrauri. Foi bom para o Oscar Larrauri essa bandeira amarela. Chegou no Couto Lopes porque ele vinha sofrendo uma pressão terrível do Fernando Crosselli. São 7 primeiros colocados. Spataro deu uma escapada agora. O pneu abaixo da temperatura, acelerou muito. Você vê que ele escapou muito para a zebra, quase que perde o controle do carro. Passam 7 primeiros, depois vem o Guerra, já puxando o segundo pelotão em Rosário, na Argentina. Daí o líder na Argentina, Kaká Bueno. E mais uma advertência. Tem carro penalizado, hein? Vamos ver quem. E eu não estou vendo a parte de baixo da bandeira, dá a impressão de ser bandeira preta. Se for bandeira preta, é box. Tem saída. Você está revendo uma desgarrada. Carro de número 22, que é o carro do Nono Figueiredo. Vai para um time penalty. Vai para um time penalty o carro do Nono. Que pancada, que escapada que deu. Olha só. Hoje é dia das batidas de frente, hein? A subida no morro ali. Bom, com a penalização para o Nono Figueiredo, é claro, está todo mundo embutido. Vamos ter mudanças nessas primeiras colocações, é claro. E agora a gente não sabe, principalmente a equipe do Kaká Bueno não sabe se vai ficar melhor para ele com a penalização do Nono Figueiredo. Pelo fato de sair dali de trás do Nono Figueiredo, aí você está revendo a desgarrada e a atravessada do carro de número 33. Ele tocou na zebra e perdeu o controle do carro. Aquela coisa do piloto vinha apoiando. Ele tocou na zebra na parte interna, na tangência da zebra. Levantou a frente do carro, acabou apoiando aonde? Onde a pista estava fria, aonde você não tem gripe. Aí acaba voando. O Saralek, que já tinha atravessado no começo da prova e estava apenas cumprindo o traçado, deu uma atravessada e perdeu ali o circuito. Aquele piloto que vem de categorias de turismo na Argentina, estava se adaptando ao Sudão,
É um carro, mesmo essas Alfas são potentes, deve ter por volta de seus 280 HPs. Fica difícil, quando perde o traçado como ele perdeu, difícil de pôr o carro no chão. Não estou entendendo essa penalização do Nono, porque normalmente quando o piloto faz uma ultrapassagem errada, como ele fez, mas ele devolve a posição, o que o Nono fez? Ele ultrapassou durante a bandeira amarela, tirou o pé, deixou o Kaká retomar a posição dele, ou seja, não prejudicou a prova, não prejudicou o Kaká, não prejudicou ninguém. No Brasil, principalmente no Campeonato Paulista, os comissários entendem, o Campeonato Brasileiro também, você procurar qualquer comissário da CBA, ele entende que se você não prejudicou, você devolveu a posição, você não precisa ser penalizado. Estranho isso. Eu acho que é uma penalização, se foi por aquilo lá, na minha opinião, injusta a penalização. Bom, e mais um que perde o traçado, o carro do Vizir. José Vizir com seu Toyota Corona, perdendo o traçado. O Vizir, que é um velho conhecido do assinante da ESPN no Brasil, mas que teve de fora das 3 primeiras etapas, estava voltando hoje, perdeu o traçado. Ainda alteradas as primeiras colocações, mas tem um time penalty ali para o Nono Figueiredo. O Ingo Hoffmann é o terceiro, Spataro o quarto, o Coty Lopes o quinto. Temos o Lahauri o sexto, mas com uma penalização do Nono Figueiredo. Olha a bloqueada de freio do Kaká agora, hein? Bom, penalização do Nono, que ele deve ter recebido ordem da equipe. Olha aí, bloqueou o freio, perdeu a posição. Bom, claro, perdeu para o Nono, ele sabe que o Nono está fora, vai ser penalizado. Isso vai dar uma briga muito grande, porque o Nono deve ter consultado a equipe, mandar ele acelerar e depois vão tentar ganhar o recurso. Olha o Ingo, olha o Ingo. O Ingo coloca por dentro, assume a liderança em Rosário, na Argentina. E agora o Nono foi para os boxes. O Ingo assume a liderança em Rosário, na Argentina. O Kaká Bueno é o segundo colocado. Você viu o Nono Figueiredo. Ele esperou tempo para ultrapassar, para ir para o time penalty. E acaba se favorecendo disso o Ingo Hoffmann. Vamos ver se o Kaká não está com problemas nesse momento com aquela travada de pneu. É uma travada muito forte. Com tudo isso, acabou beneficiando quem? Spataro, que agora está em terceiro na prova. E olha aí, Nono cumpriu o time penalty, vai embora, quer dizer, dá adeus à prova, a condição dele de prova. Volta a falar, injusto porque ele devolveu a posição. E acaba beneficiando quem? Lahauri, que estava quietinho lá atrás. Olha, ele está em terceiro e a situação dele no campeonato fica muito boa. Ingo Hoffmann é o novo líder em Rosário, na Argentina. A gente tem o Kaká Bueno em segundo, Emiliano Spataro é o terceiro, Oscar Lahauri é o quarto colocado. Está aí o Ingo Hoffmann na liderança, passou e já vai embora. E tá aí o Kaká Bueno na segunda colocação, na vice-liderança. Ali temos dois Peugeots andando ali atrás, que é exatamente o Kaká Bueno e o Emiliano Spataro, que é o líder do campeonato. E já traz, logo atrás, o Coty Lopes, que é o quarto colocado, e o Oscar Lahauri, que é o quinto colocado, e o Fernando Crosselli, o sexto colocado. Coty Lopes, que vem fazendo uma das melhores provas dele, é um piloto muito arrojado, mas está sabendo dosar. Agora encostou muito no Spataro. E aquilo da Alfa, que vem melhorando gradativamente, falta um pouquinho de motor, mas ela também está bem mais leve do que o carro do Spataro. Você tem pelo menos aí 70 quilos mais leve que o carro do Coty. Isso aí vai fazer diferença daqui para frente no consumo de pneus. Se o Coty estiver um pouquinho de arrojo, vai complicar a vida do Spataro. Aí você vê o carro do Coty Lopes. Que arrojo é o que nunca faltou para ele, faltava até um pouquinho mais de controle. Aí passa na frente o Ingo Hoffmann, o segundo é o Kaká Bueno. Depois vem o Emiliano Spataro, que é o líder do campeonato. O Ingo passou e já abriu, foi embora. Percebia visivelmente no começo da prova de que ele estava ali deixando a briga para o Nono e o Kaká Bueno, e apenas observando o momento do bote. E foi um momento preciso do bote, porque o Nono Figueiredo saiu para o time penalty, a pista ia ficar livre na frente para o Kaká Bueno, que está com um carro melhor alinhado, melhor trabalhado. E aí o Oscar Lahauri. A experiência do Ingo, né? Jogou, deixou o Nono, ficou ali esperando a oportunidade. Quando o Nono passou, desconcentrou o Kaká, ele enfiou e passou também, assumiu. E você vê, o carro do Kaká, tudo indica que não perdeu tanto rendimento. Foi uma bloqueada de pneu, perdeu um pouco de traçado. E agora ele vem conseguindo segurar o Spataro. Aí você vê a passagem dos 4 primeiros colocados. Depois vem na quinta colocação Oscar Lahauri.
E vem embutido nele Fernando Crosselli. Fernando Crosselli volta a pressionar o Oscar Larrauri. Depois lá atrás o Menendez, que largou na 8ª colocação, despencou para 10º lugar e volta a subir a 7ª colocação em Rosário, na Argentina. Esse daí é o líder desta 4ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo, o brasileiro Ingo Hoffmann. Largou na 3ª colocação, Ingo, que do ano passado fez a pole position, fez a melhor volta e venceu a etapa de Rosário. Foi disputada no final da temporada de 98. O Ingo conseguiu a 3ª colocação, 1:06.112. E a briga forte continua. Larrauri e Cocho Lopes. Os dois vêm toda hora. O Cocho aproxima, aliás, o Crosselli aproxima. Larrauri dá uma esticadinha, depois ele vem de novo agora. Sim, o Crosselli está começando a guiar do jeito dele, espanando, subindo em zebra. Larrauri tem que tomar cuidado. Vamos entrar já na casa dos 5 minutos finais da 4ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Olha como vem para cima do Crosselli também o Menendez. Está aqui atrás na 6ª colocação. E aí atravessa e final de prova para o Menendez. Diego Menendez vinha muito colado, vinha muito embutido no Fernando Crosselli ali atrás, no momento de freagem. Aí você vê o carro do líder, o Ingo Hoffmann. Crosselli já vinha começando a apelar para tentar passar Larrauri. Ele quis aproveitar um pouquinho, jogou a freada mais para frente, acabou faltando pista. Talvez volte só para completar. Você vê aí o Diego Menendez como atravessou e saiu do traçado. Aí passam os 6 primeiros com tranquilidade. Ingo Hoffmann, Cacá Bueno, Emiliano espataram o Cocho Lopes. Este aí é o Zanerato, que passa buscando o primeiro pelotão. Diego Menendez, que é da mesma equipe do Nono e anda com a BMW modelo idêntico dele, uma 97 modificada para 98. Estava ali começando a melhorar, passou um pouquinho no freado. E essa briga de novo, Crosselli e Larrauri. Você vê que o Cocho Lopes conseguiu abrir deles até em função dessa disputa. Aí você tem o Ingo Hoffmann com 30 voltas completadas, é claro, em função do safety car para retirada de vários carros na pista. Entramos na casa dos 5 minutos finais de prova. Você tem o Ingo Hoffmann, é o líder. Cacá Bueno é o segundo, Spataro é o terceiro, 4º colocado é o Cocho Lopes. Oscar Larrauri é o 5º colocado, uma pressão terrível do Fernando Crosselli para cima do Oscar Larrauri, lutando pela 5ª colocação. Vamos ver agora, na experiência, fecha a porta de entrada do Oscar Larrauri e mantém a 5ª colocação. 6º é o Fernando Crosselli, o 7º colocado é o Guerra, o 8º é o Zanerato, 9º é o Rissati, o 10º o Vizir. São os que vão pontuar, pelo menos por enquanto, por essas 10 primeiras posições. E o Crosselli não dá tempo para o Oscar Larrauri respirar, não. O Larrauri vai ter que levar na experiência esses 5 minutos, menos os 5 minutos que restam para completar essa 3ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo em Rosário. O Crosselli vem trancando, vem atacando muito forte, e Larrauri, olha, forçando o Larrauri a não deixar nenhuma brecha. Você vê que na reta o Larrauri sai da curva todo pelo lado esquerdo e já vem para o meio da pista para não dar espaço para o Crosselli. Fica difícil deles ganharem tempo e tentarem alguma coisa lá para frente. A briga agora ficou entre os dois. Você vê a diferença de 1,9 do Ingo Hoffmann, que é o líder em Rosário, e o Cacá Bueno. E vem o Emiliano Spataro. Saiu para respirar um pouquinho ali. E continua a pressão do Fernando Crosselli em cima do Oscar Larrauri. Entramos na casa dos 3 minutos para acabar a 4ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo em Rosário. Ele saiu para respirar, mas já está preocupando o Cacá, hein? O Cacá já deu uma olhada para o lado para ver a posição do carro. Começando a preocupar a situação do Cacá espatado. Aí o carro do Belli e o Nono Figueiredo pedindo ultrapassagem. É um retardatário que está ali. Daniele Belli está fazendo também a sua estreia no Campeonato Sul-Americano nessa temporada. A situação do Nono agora complicou muito. É uma prova curta, 45 minutos, relativamente curta. Você tomar um time penalty, entrar no box e no mínimo vai perder 10 segundos de penalização. Acabou a briga dele, que vinha fazendo uma excelente prova. Aí você vê o líder
em Rosário, na Argentina. É o brasileiro Nono Figueiredo. Já tinha vencido em novembro do ano passado. Aí a posição nesse momento do campeonato seria essa. Spataro assumiria a liderança com 60 pontos. O Ingo Hoffmann ficaria na segunda colocação. Assumiria a segunda colocação do Campeonato Sul-Americano de Superturismo com 55 pontos ganhos. Veja a modificada que deu essa penalização do Nono. Ou seja, o Spataro continua liderando o campeonato. Aí o Cacá Bueno, que vai com essa vice-liderança, somando mais 15 pontos aos 39 que já tem, e mais a pole position, vai indo para 55 pontos conquistados. Vai ficando na vice-liderança exatamente ao lado do Ingo Hoffmann. E essa briga aqui, Crossery e Larrauri, olha, do jeito que eles estão embutidos um no outro, periga terminar dentro do box, né? Porque eles não estão vendo nada, estão enxergando bandeira, não estão enxergando mais nada. Estão trancando um outro o tempo todo. Vamos para os instantes finais da quarta etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Vem Fernando Crossery para cima de Oscar Larrauri. Vamos ver, ao final desta grande reta, a segunda curva é um único ponto favorável de ultrapassagem. Coloca por dentro, Oscar Larrauri na experiência, pisou mais forte e fecha a porta de entrada. Mantém a segunda colocação na pura experiência. Entramos na última volta. Quase que perde a posição na hora que ele tocou na zebra. Ele bateu muito forte na zebra, deu um motor cedo demais. Subiu na zebra, saiu desequilibrado, demorou para trazer o carro para o meio da pista. Crossery colocou do lado, mas faltou um pouquinho de pistas. Tem ali 50 metros a mais para freada. Crossery levanta. Aí na última volta o passeio tranquilo da experiência do Ingo Hoffmann. Foi mais experiente, foi mais tranquilo, jogou a briga pro Nono Figueiredo e o Cacá Bueno. Pro Nono pressionar o Cacá Bueno quando tínhamos bandeira amarela. O Nono forçou a ultrapassagem, houve ali uma pequena discussão, o Cacá falou muito, reclamou bastante. Aí a bandeira quadriculada para Ingo Hoffmann, vence a quarta etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. Cacá chega em segundo, Emiliano Spataro é o terceiro, Coty Lopes o quarto. Oscar Larrauri consegue manter a quinta colocação, ele tentou na grande reta o Fernando Crossery ganhar a quinta colocação, mas terminou em sexto. Os 6 primeiros colocados em Rosário, na Argentina. Passa o Guerra em sétimo, Sanirato, o 8º colocado, Rissati, o 9º colocado, Vizir, o 10º colocado. Os 10 primeiros colocados, aqueles que vão pontuar nesta quarta etapa do Campeonato Sul-Americano de Superturismo. E o Emiliano Spataro mantém a liderança do campeonato. O Nono ainda faz um ponto com o décimo, a 10ª posição que conseguiu agora na última volta, né? Uma vitória de Ingo, mostrando tudo o que ele sabe fazer. Piloto experiente, rápido, soube colocar o carro e esperar alguma coisa acontecer. Viu que não tinha condição de forçar, deixou o Nono forçar em cima do Cacá. O Cacá teve que usar todo o carro. Claro, o Nono saiu da prova por aquela punição que, volto a falar, na minha opinião, injusta, né? Mas o Ingo se aproveitou dessa situação, mostrando que sabe administrar e sabe